Outro dia recebi um e-mail de uma adolescente de 13 anos de idade, onde ela contava um pouquinho sobre sua estrutura familiar. Ela estava muito chateada com as brigas desse pai que agredia as filhas, maltratava muito a mãe, falava inclusive que ela ia perder os dedos se fosse escrever um livro contando todas as surras que levou desse pai, enfim. Quando a gente recebe um e-mail desse, a gente tem que ter muito cuidado ao responder, não é? E sorte que eu não respondi, porque eu poderia ter caído na tentação de, quem sabe, ter sugerido para ela falar com a mãe, né, se separarem. Mas dias depois eu recebi um outro e-mail, veja só. Simplesmente a mãe chegou para ela e disse assim: filha, você precisa ser muito forte assim como eu sou forte. Deixa eu te mostrar uma coisa. E a mãe traz uma caixa. Dentro dessa caixa veio inúmeras cartas de amor de seu ex-namorado. E ela ainda disse para a filha: este homem aqui, né? E aí mostrou algumas cartas para a filha, é o homem que eu sempre amei na minha vida. Ai, como seria a vida dessa família se essa caixinha não existisse, não é mesmo? Outro dia eu vou contar melhor essa história, porque essa história não parou por aí não. Realmente essa caixinha incomodava muito e sem ela, essa família conseguiu se reestruturar. Mas você aí, talvez você tenha alguma caixinha guardada, não? E a gente se torna verdadeiramente dependente desse sentimento, fica preso, dependente ao passado. Outro dia, assistindo uma conferência com Valdemar Neklevix, o nosso alpinista brasileiro, ele contava a respeito de sua aventura no Everest. Ele dizia sobre o vale, né? Antes do Pico Everest. Ali tem água, sombra fresca, tudo é bom. Sabe aquela frase, tá ruim, mas tá bom? Você deve conhecer pessoas que preferem ficar no buraco. Ele continua sua fala dizendo que algumas pessoas, ao subirem o Everest, na primeira dificuldade desistem. Ai não, é muito difícil, deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar no meu vale. São poucas as pessoas que conseguem atingir o topo. E quando a gente chega no topo, a gente consegue ver que o mundo é muito maior do que aquele buraco do passado no qual você colocou sua cabeça. É quase como um avestruz, sabe? Que coloca a cabeça lá dentro e só vê escuro para todo lado e não tem saída. Mas sair do buraco dá trabalho, não dá? Escalar o Everest dá muito trabalho, dá muito cansaço. Talvez você tenha que parar de se justificar. Ah, minha vida é assim porque o fulano me deixou. Quando a ciclana me largou, eu tive que parar de estudar. Talvez você tenha que largar dessas justificativas, dessas suas caixinhas e quem sabe fazer um curso e começar a trabalhar, por exemplo. Talvez você tenha que sair do seu buraco e escalar a montanha, sim, ir para cachoeiras, ver que a vida é muito maior do que aquela pequena história da sua vida. Porque sim, é uma pequena história. Quantos anos da sua vida você tem? Talvez um ano foi de muita infidelidade, sim, muita tristeza, decepção, mas pera, é só um pedaço da tua vida. Como solucionar tudo isso? Nós falávamos que é dependência, sim, é dependência e eu vou usar um pedacinho dos recursos que o próprio AA tem. Um dos passos do AA é reparação direta com o passado. É importante sim a gente talvez queimar algumas cartas das nossas caixinhas ou a caixinha inteira. Talvez a gente precise ir lá para o passado para quem a gente magoou ou a pessoa mesmo que nos magoou e pedir o perdão, se reconciliar com esse passado. Porque se eu não me reconcilio com o passado, eu ando para o futuro de costas. Não tem como andar para esse futuro de costas. Afinal de contas, é preciso aprender também mais uma coisa que é ser feliz. Não basta apenas se livrar do negativo. Não basta apenas se resolver com o passado. Tem pessoas que precisam aprender nas pequenas coisas. Como é então não ter mais essa caixinha? Como é poder abraçar esse marido que chega em casa? Afinal de contas, talvez você perdeu um barco lá atrás da sua vida, não é? Mas sinto muito, o barco passou e ele não vai voltar de ré. Vai pra frente, vai. E agora, ouça a música que a gente escolheu. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you.
tell you I'll set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, heads on a science apart. Nobody said it was easy. Para, It's such a paradise. shame for us to part. Nobody said it was easy. para, No one paradise. ever said it would be this hard. Oh, take me back. Whoa, 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 whoa. When she was just a girl, she inspired to the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly. Every tear, waterfall in the night, the stormy night. She closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. Dream of para, paradise, para, paradise, it's such a shame for us to part. Paradise, no one ever said would be this hard. Tell me you love me, come back and haunt me. Oh, when I rush to the start, running in circles, chasing our tails, coming back as we are. So lying underneath those stormy skies, she said, oh, I know the sun is set to rise. This could be paradise, 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 paradise. Such a shame for us to part. Paradise, no one ever said would be this hard. Oh, 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 oh.